Nesse vídeo eu vou expor o DNA da nossa igreja, da nossa comunidade. Fala, sabe, do âmago, fala daquilo que somos e aonde queremos chegar, o que queremos alcançar. Então, nós chamamos de DNA de nossa comunidade. E no DNA da nossa comunidade, eu já quero falar para você qual é o nosso sonho. Aonde queremos chegar? Por que nós estamos organizados na cidade? O que queremos ser? E o nosso sonho é o seguinte: sonhamos com o Evangelho, transformando as pessoas e a cidade, pelos discípulos que pregam o Evangelho e vivem em comunidade. Esse é o nosso sonho. Sonhamos com esse Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é o plano de salvação. O Evangelho é a mensagem da cruz. O Evangelho é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós sonhamos com esse Evangelho, transformando as pessoas. Consequentemente, pessoas transformadas transformam a cidade, transformam a educação, transformam a política, transformam a economia, transformam. Pessoas transformadas transformam. Mas essas pessoas são transformadas pelo Evangelho. Então nós sonhamos com o Evangelho transformando as pessoas e a cidade. Pelos discípulos, porque são os discípulos que pregam o Evangelho, que levam a mensagem, que apresentam Jesus Cristo. Pelos discípulos que pregam esse Evangelho, mas pregam vivendo, porque vivem em comunidade. Nós estamos espalhados na cidade em várias pequenas comunidades, pequenos grupos. Nós nos reunimos em grandes grupos, mas também nos reunimos em pequenos grupos. E neste grande grupo, e neste pequeno grupo, em comunidade, nós pregamos o Evangelho. Nós manifestamos esse Evangelho. Esse é o nosso sonho. Segunda questão do nosso DNA é a nossa missão. Qual é a nossa vocação? Para que servimos? Sabe? A nossa missão responde isso. E a missão da nossa comunidade, você que está adentrando como membro na nossa comunidade, você que está assumindo uma liderança, você que está assumindo o serviço num departamento, você deve entender qual é o nosso sonho, onde a gente está querendo chegar e para que a gente serve, qual é a nossa vocação. Nossa igreja local, a nossa missão é todo discípulo um líder espiritual na sociedade. E todo líder espiritual comprometido e capacitado, um líder em nossa comunidade. Perceba, todo discípulo, um líder espiritual na sociedade. Sim, para ser membro da comunidade tem que ser discípulo de Jesus. Mas não é só um discípulo que chega e pensa que pode aproveitar dos serviços religiosos prestados pelos pastores ou pelos líderes. Não, é discípulo que influencia a sociedade. É discípulo que proporciona uma liderança espiritual aonde quer que ele esteja, aonde quer que ele se encontre. Esse discípulo, ele exerce uma influência, ou seja, liderança espiritual no colégio, escola, faculdade, empresa, família. E tudo ele exerce essa influência com o propósito de conduzir as pessoas a Jesus Cristo. Então, todos os membros da nossa comunidade, eles devem entender e devem se aliançar conosco nisso. Isso não é tarefa só do pastor, não. Isso não é tarefa só do líder de PG, não. Isso é sua tarefa. Você que está se candidatando a ser um membro dessa comunidade. É nossa tarefa. Todo discípulo, um líder espiritual na sociedade, influenciando para Jesus Cristo, conduzindo pessoas aos pés de Jesus. Tudo sendo influenciado por esse líder espiritual que é o discípulo de Jesus. Volto a dizer, quando se fala influenciar tudo, é tudo
Vai influenciar a família, mas também influenciar a educação, escola, negócios, influenciar tudo. Ser esse líder espiritual que conduz pessoas e tudo a Jesus Cristo. Mas a parte B da nossa missão é todo líder espiritual, ou seja, esse discípulo, esse membro, comprometido e capacitado. A nossa comunidade valoriza muito, a gente vai falar dos nossos valores, gente comprometida. Quando Jesus Cristo nos arranca do reino das trevas e nos transporta para o reino da luz, Ele deixa muito claro, nós deveríamos renunciar à nossa vida, a nós mesmos, nós deveríamos segui-lo, nós deveríamos carregar a nossa cruz, ou seja, precisamos ser pessoas responsáveis e comprometidas. Sim, você é membro, você deve se aliançar conosco, estar comprometido conosco, nos dízimos e ofertas, na missão, no bom testemunho de Jesus Cristo. Sim, todo membro comprometido, aliás, é isso, todo membro, todo líder espiritual, ou seja, todo membro, todo discípulo comprometido com a missão, comprometido com Jesus Cristo, comprometido com a igreja, comprometido nos dízimos e nas ofertas, porque nós financiamos as missões ou a missão pela generosidade dos irmãos. Você, membro, você candidato à membresia, candidato à liderança, você deve estar aliançado e você deve ser capacitado. Nossa igreja, ela tem inúmeros modos de te capacitar, pelos relacionamentos, pelo culto, pelo CTM, pelo seminário, tem muita coisa, treinamentos de setor, muita coisa, para te capacitar, para você exercer sua influência espiritual, sua liderança com excelência. E aí sim, você sendo comprometido, você sendo capacitado, aí sim, você vai ser chamado para ser um líder na nossa comunidade, ou um líder de departamento, um líder de PG, ou um supervisor, coordenador, e assim, essa é a missão da nossa igreja. Terceiro item do nosso DNA é a nossa estratégia. Entenda, a nossa igreja é uma única comunidade, em diversos espaços na cidade, pastoreada por muitos líderes. E dentre esses muitos líderes, muitos pastores. Essa é a nossa estratégia. Nós não somos várias comunidades, nós somos uma única comunidade estendida em vários espaços na cidade, em casas, em prédios, mas nós estamos estendidos, uma única comunidade estendida em vários espaços na cidade. E essa comunidade dos irmãos é pastoreada por uma comunidade de irmãos líderes. A nossa liderança ela é plural. E dentre esses muitos líderes, essa comunidade de líderes tem uma comunidade de pastores. É assim que a nossa comunidade está organizada. É uma só comunidade, estendida em vários espaços na cidade. Seja casa, seja garagens, casas, mas seja também prédios, outros prédios. Esse é o terceiro item do nosso DNA, da nossa comunidade. E os valores? São 5 valores. E o que são valores? É aquilo que nos norteia, é aquilo que nos norteia para tomar decisões, é aquilo que a gente valoriza, entende? Então você que está se aliançando conosco na membresia e na liderança, você tem que saber esses 5 valores, o que nos norteia, o que na verdade a gente valoriza e valoriza muito, a gente não abre mão desses 5 valores. Sabe qual é o primeiro valor? Ele está nessa frase, tudo por Jesus, em Jesus e para Jesus. Valorizamos a centralidade do Evangelho. Nós sabemos que Jesus é o Evangelho. Então nós valorizamos essa boa notícia, essa mensagem da cruz, esse plano de salvação, o Senhor Jesus Cristo. Tudo que somos, pensamos, ensinamos e fazemos começa, continua e tem propósito final na glória de Deus, na Santa Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então, nós somos essa comunidade, nós valorizamos isso. Tudo que a gente pensa, faz, a gente pensa a partir do Evangelho. Primeiro valor. Segundo valor, evangelizamos todos, influenciamos tudo. Nós valorizamos levar o Evangelho para todos. Nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, tudo por amizade, através da amizade. De conquistar de fato uma confiança daquela pessoa, aquele ente querido, aquele familiar, aquele amigo, e apresentar para ele o Evangelho, Jesus Cristo. Nós evangelizamos a todos, não fazemos acepção de ninguém, evangelizamos a todos, levamos, perfumamos tudo e todos com o Evangelho, com uma boa notícia, a mensagem da cruz de esperança. E não só evangelizamos a todos nessa frase, nós influenciamos tudo. Outra coisa, no evangelizar a todos, nós usamos dos relacionamentos para a evangelização. Existem vários modos de evangelização, mas nossa comunidade usa da amizade, dos relacionamentos para apresentar Jesus Cristo. E nós influenciamos tudo. Não é todos que nós queremos evangelizar. A gente quer evangelizar tudo, influenciar tudo. Tudo colocar debaixo da autoridade de Jesus Cristo. E volto a dizer, os negócios nós queremos influenciar. A educação, a saúde, a política. Queremos influenciar as famílias, a comunicação, tudo. Esse é o segundo valor. Evangelizamos todos, influenciamos tudo. O terceiro valor é comprometidos até o fim. Valorizamos a responsabilidade, valorizamos o compromisso. Nós fazemos tudo de modo comprometido. Mesmo diante de obstáculos, nós não abrimos mão de sermos responsáveis e comprometidos. Sim, esse é o terceiro valor da nossa comunidade. Comprometidos até o fim, comprometidos com Jesus Cristo, com a família, comprometido com as Escrituras, comprometido com a missão, comprometido com a igreja, a comunidade que a gente está congregado, comprometido nos dízimos e ofertas, todos os nossos membros, todos os discípulos, comprometidos com os dízimos, com as ofertas missionárias. Nós estamos comprometidos até o fim. Esse é o terceiro valor. Quarto valor, somos um em grande e em pequeno grupo. A gente não abre mão de ser um em grande e em pequeno grupo. Esse ser um fala de sermos uma só comunidade, viver em unidade. A base da nossa unidade é a unidade do Pai para com o Filho. A base do amor que a gente vive uns para com os outros é o amor do Pai para com o Filho. Não é o amor romantizado, é o amor do Pai para com o Filho. É esse amor que é a base da gente amar uns aos outros. A gente se importa. A gente valoriza isso, a gente não abre mão disso, de ser uma comunidade de amor, mas é o amor do Pai, não é um amor romantizado, não é um amor que aceita tudo, é o amor que está junto, que coopera para que o outro amadureça, é um amor que apoia, não é que é conivente com o erro, é um amor que apoia, que ali está junto para ver o irmão crescendo em Jesus Cristo. Isso, nós somos um. Essa unidade, se viver em amor, ou importando-se uns com os outros, mas em grande e em pequeno grupo. Sempre vai ser assim. Nós não abrimos mão, nossa comunidade não abre mão de viver deste modo. E por fim, quinto e último valor, sabe qual é? Nós multiplicamos tudo, nós capacitamos todos. A gente multiplica tudo, tudo. Nossa comunidade tem a mentalidade da multiplicação. A gente multiplica o número de baixistas, de guitarristas, de cantores. A gente multiplica o número de sonoplastas, né? A gente multiplica os líderes, os pastores. A gente multiplica os departamentos, os pequenos grupos, os setores, as áreas. A gente multiplica a igreja local, as igrejas. A gente multiplica tudo. Não é multiplicar só PG, a gente não multiplica só PG, a gente multiplica tudo. Professora do departamento infantil, a gente multiplica CTM, a gente multiplica tudo.
Essa, sabe, está no nosso DNA. E a gente multiplica tudo capacitando todos. Porque a gente sabe que existe só um modo de multiplicar tudo. É sempre capacitando e enviando um aprendiz. Então, na nossa comunidade, a gente valoriza. O baixista tem um aprendiz, o tecladista tem um aprendiz, o pastor tem um aprendiz, o professor de CTM tem um aprendiz, o líder de PG tem um aprendiz, o supervisor, o coordenador ter um aprendiz, os intercessores têm aprendiz, todos, o rapaz que cuida do audiovisual ter aprendiz, o pessoal da transmissão online ter aprendiz, todos terem aprendiz. O pai treinar para enviar o seu filho como um futuro pai e marido, aquele que vai ser enviado para organizar a sua própria família. Aí eu digo no sentido da família, né? Na comunidade. Então, o quinto valor é a gente multiplica tudo e capacitamos todos. Esse é o nosso DNA. Cabe a você agora ouvir, se necessário for, ouça novamente, sabe? E abrace, sabe? Interiorize, encarne tudo isso que foi te ensinado. Porque a nossa comunidade, ela tem esse sonho. E pela graça de Deus, nós veremos esse sonho, esse grande sonho de Deus sendo realizado por obra e graça de Deus nos usando. Bendito seja o Senhor.